Vamos para o segundo desafio e dessa vez eu vou fazer o de falha. Dessa vez eu não vou fazer a ordem cronológica certinha. Então eu fiz mais comentários e teve mais de falha no aplicativo vizinho, então eu decidi começar pelo falha. Então eu comecei a fazer esses detalhes, que é a parte do preto central, e vou fazendo isso por todo o desenho. Eu deixei o pincel em 5.2. E aí, gente, eu tava lembrando aqui com uma curiosidade que eu acho que o primeiro desenho mangá que eu desenhei foi o Sasuke. Inclusive, eu acho que o primeiro desenho mangá que eu desenhei foi o Sasuke nessa posição especificamente. Mas eu lembro que a cabeça dele ficou um pouco mais esticada, sabe? Assim, meio que desproporcional. Porque naquela época eu não usava ferramentas geométricas. Na verdade, quando é desenho no papel, eu parei aí, antes de começar a fazer esboço. Na parte de fazer esboço, círculo, retas, né, para direcionar e a gente conseguir fazer as coisas mais centralizadas, mais proporcionais, já estava no digital. Mas, voltando aqui, né, pro tema, desfoquei, acontece. Aí eu comecei a colocar, dessa vez eu decidi fazer os tons de vermelho e azul diferente, então eu não vou fazer todo vermelho para depois vir fazer todo azul. Eu vou fazer assim, desse jeito que vocês estão vendo, até porque eu quero que tenha um contraste a mais. Então, para eu conseguir esse contraste a mais, eu preciso fazer desse jeito para saber onde está vindo o azul. Depois eu vim com conta-gotas com vermelho, para eu não me perder. Então, eu fiz a parte do azul, volto para a camada. A única coisa que eu tomo cuidado aqui é para fazer em camadas do azul no azul e a camada do vermelho no vermelho, porque se eu precisar consertar depois, eu não tenho dificuldade nenhuma. Depois disso eu venho fazer na borda, eu achei que ficou muito fininha, então eu dei uma engrossada nela. Aí eu achei que não ficou boa, porque ficou meio torto, aí eu já fiz dando certo, sabe? Já deixei na espessura que eu queria de uma única vez, para não ficar aquela coisa remendada. Depois que eu fiz isso, eu venho com o azul e aí eu vou acrescentando o azul em outras partes. Eu acrescentei desse lado aí que vocês estão vendo. Na parte de baixo eu fiquei muito em dúvida se eu colocava o azul ou colocava o vermelho para dar contraste, mas no final das contas eu acabei colocando o azul porque eu achei que ia ficar esquisito. Depois eu volto ali para a camada, selecionei o azul, já vou colocando o azul nos detalhes, né, que eu queria. E aí agora eu venho aí com vermelho, volto lá para a camada onde está tudo vermelho e aí eu vou acrescentando nesses detalhes que vocês estão vendo. Aqui, desse jeito que eu fiz, a gente consegue ver que tem mais contrastes entre um e outro. Porque como eu estava colocando vermelho tudo para fora e azul tudo para dentro, eles não estavam, sei lá, não estava tendo esse contraste entre um e outro, sabe? E aí eu vi uns vídeos semelhantes a esses que eu faço, né, de detalhes assim, e eu vi que quando tem contraste a mais, dá mais efeito. Depois que eu fiz isso, eu venho aí com o azul, eu fiz o vermelho todo para fora. Agora eu venho com a parte do azul, colocando esses detalhes aqui para dentro, na parte de dentro que vocês estão vendo. Vou fazer toda a parte da ondulação. E aí ficou faltando algumas partes onde eu vou lá na camada do vermelho e vou acrescentar o vermelho aqui do jeito que vocês estão vendo. Faço isso também na parte de fora, pra gente não ter nenhum problema. Só que eu quero pegar com uma espessura aí certinho, sabe? Sem ficar precisando ter retocar. E aí fiz também na parte de dentro, que eu acho que ficou um efeito diferente, aí desisti. Achei que não ia ficar bom o suficiente, acabei tirando. Depois eu venho aí com vermelho. Vou acrescentando, venho com azul e vou colocando o azul onde tá faltando, que é nessa parte aqui, nesse detalhinho aqui de dentro e ali na parte do nariz, na boca. Eu não ia colocar por fim, não cumpri e fiz, porque quanto mais detalhes, melhores, né, gente? Assim, é mais coisa pra gente ver e faz diferença. Aqui também eu vou fazer esse efeito, então eu vou jogando vermelhinho pra parte de fora e aí eu venho com o azul na parte de dentro. E aí depois que eu fiz isso, eu vou começar a colocar os rajados que tem das cores para dar efeito de falha e o branco que tá faltando. Então eu troquei o pincel, coloquei nesse efeitinho que eu gosto e aí eu começo a fazer. E aí eu vou colocando, fazendo assim de tamanhos aleatórios, deixei bem grande para dar muito efeito. Vou deixar o pincelzinho menor e fazer esse detalhinho que faltou.
E aí eu vou fazendo isso por toda a parte do azul. Vou deixando mais perto, né, que eu consigo ter mais noção, e vou fazendo aí esse zigue-zague de tamanhos aleatórios por toda essa parte. Faço aqui também, só que eu deixei ele reto para ver se não tá ficando torto. E aí depois disso eu vou fazendo a parte de dentro do cabelo do Sasuke. Nas partes menorzinhas eu vou fazendo. Deixei o pincel um pouquinho mais fino aqui nessa parte e fui puxando por toda a parte de dentro. Aqui também cabe, nesses vãozinhos aqui cabe também, nem que seja um puxadinho. Depois que eu faço isso, eu venho com a parte do vermelho, vou lá na camada do vermelho e começo a acrescentar esses detalhes pro vermelho. Vou fazendo de forma aleatória aí, como vocês podem ver. Faço de um lado, vou descendo, vou me adaptando. Vou puxando de forma aleatória os tamanhos, porque os tamanhos tudo igual também não dá bom. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer na parte de dentro com o pincel um pouquinho menor. E esse contraste aqui, ó, gente, tá vendo que eu queria? Que era eles meio que se trombando, sabe? Eu acho que dá um efeito muito melhor de falha. Depois que eu faço isso, eu vou fazendo aqui na parte de dentro, que é um só. Na parte do desenho, na parte do nariz, eu acho que ainda dava pra colocar uns efeitinhos assim, mas eu acabei não colocando. Depois eu venho com o branco. Para o branco eu coloquei em cima de tudo e aí eu fui colocando. Só que eu comecei a achar que tava estranho, eu queria voltar atrás. Eu falei, não, pera, tem alguma coisa errada. Aí eu fui fazendo de forma mais espaçada para cima. E aí eu vi que é desse jeito mesmo. Normalmente quando o fundo é branco, né, é aquele efeito de juntando. Como o papel é craft, não tem o que fazer. Então o branco ele fica destacado, mas ele não tira aí nem um pouco o efeito de falha, muito pelo contrário, ele até ajuda esse efeito de falha. O que me deixa muito em dúvida, e provavelmente eu vou fazer no próximo, porque eu gosto de tirar minhas dúvidas, é se ficaria tão legal quanto se eu colocasse preto. Porque branco a gente não tem nenhum efeito, mas a gente tem o efeito preto, sabe? Se eu fizesse o efeito cortando no centro, assim, com preto, eu acho que dava um efeito muito legal e eu vou fazer num próximo desafio que eu começar. Só não posso me esquecer. Fiz um branquinho ali na parte do nariz e da boca para dar um charme a mais. E também gosto de vir com preto e com pincel aerógrafo para fazer sombra. Eu acho que a parte da sombra faz muita diferença. Olha como que dá um efeito de profundidade incrível. E aí aqui, quando eu tô fazendo desse jeito que vocês estão vendo, eu não me preocupo com marcações. Porque no caso eu venho esfumando e tiro essas marcações. Então eu só me preocupo para dar esse efeito de profundidade. Aí eu vou fazendo várias camadas, fazendo vários efeitos para ficar desse jeito aí que vocês estão vendo. E depois eu venho esfumando. Esses rajadinhos para fora também eu vou fazendo desse jeito. E aí eu vou puxando, sempre no sentido onde tá, não para ficar mais, mas ficar abaixo da linha para dar o efeito de profundidade. Depois disso eu venho com o pincel de desfoque. Esse aí foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei o resultado, então a gente já fez o mangá, a gente já fez o falha e aí eu venho no próximo vídeo com o próximo.